Existem pessoas que elas não conseguem ter autonomia da sua própria vida. No caso, elas terceirizam a vida delas. Elas não conseguem tomar decisões. Então, o que acontece? Elas perguntam para pessoas para tomar decisões da vida dela, decisões que vão mudar o jogo dela, o game dela, para essas pessoas, e as pessoas decidem por ela. Exemplo, uma pessoa fala, será que eu faço medicina? Será que eu viajo? Será que eu trabalho disso? Será que eu faço aquilo? Não sei, só tu mesmo pode saber. Ninguém conhece mais tu do que tu mesmo. Tu é o teu melhor conhecedor. Tu conhece tu mesmo. Tu sabe as suas limitações, o seu corpo, a sua fraqueza, seus pontos fracos, seus pontos fortes, suas qualidades, seus defeitos. É tu mesmo que sabe. Então, muitas das vezes as pessoas elas não conseguem ter essa autonomia. Então, vou falar algo meio polêmico aqui, mas espero que entendam. Existe a questão daquele que é o alfa e o beta. O alfa é aquele que toma decisões, é aquele que consegue liderar a si mesmo e até pessoas. E o beta é aquele que não consegue liderar, ele só recebe ordens. A vida dele é de recebe ordens, está sempre submisso ou debaixo de alguma autoridade, porque ele mesmo se coloca dessa forma. Ele mesmo não consegue nem ter autonomia da própria vida, ele não se lidera, ele não governa a si próprio, ele não é mestre do seu próprio destino. O seu destino é decidido por outras pessoas. Não estou nem querendo dizer aqui por pais, pelos seus pais, mas é decidido até por filhos, por exemplo, pais que têm as suas vidas decididas por filhos, que era para ser o contrário, né? Mas existem pais que não têm autonomia, isso é real. Existem casos reais, eu lido com isso. Eu lido com isso, aliás, né? Eu lido com isso também. Eu tenho contato com pessoas que eu percebo isso. A não ser que já for uma pessoa de idade, é outra coisa. Mas existem pessoas jovens, né? Que os filhos decidem pelos pais. E existem também casos que a pessoa não decide sobre a própria vida, de sorte que ela é sempre submissa a amigos, a tudo. Por exemplo, até numa roda de amigos, a presença dela não é tão, digamos assim, requisitada, porque ela não tem uma opinião, ela não tem um ponto a colocar, ela não tem algo a debater. Então, ela sempre fala, o que vocês fazem aí tá bom, decidam aí que tá bom. Ou seja, ela não tem opinião própria, ela não tem personalidade, ela não tem posicionamento. Pronto, essa é a palavra, ela não tem um posicionamento. E aí, voltando a essa questão de alfa e beta que eu tava falando aqui, é o seguinte: muitas das vezes pessoas estão até presas em relacionamentos com essas coisas aí também, de ser alfa e beta. Invertem papéis, trocam de papéis, né? Mulheres assumem lugar de homem e homens assumem lugar de mulher. E isso é uma coisa bem complicada. Eu quero dizer também que, em primeiro lugar, a ambiência, ela muda a frequência. Se não vou editar não, vai ficar assim. Enfim, me atrapalhei aqui. Ambiência muda a frequência. Se tu tá num lugar que só te joga para baixo, só é negativo, um lugar que só te puxa para trás, saia desse lugar. Saia desse lugar. Tu vai ver como a tua energia vai mudar para melhor. Muda. E há coisas também que as pessoas fazem para mudar a energia. Como, por exemplo, tem pessoas que tomam banho gelado, tem pessoas que colocam o pé na grama, né? Descalço, no caso, né? Ficam descalços na grama, essas coisas. Enfim. Mas a ambiência, ela muda a frequência. Pessoas querem consumir livros de autoajuda no lugar de pessoas falarem para ela coisas. Por exemplo, ela pediu opiniões para as pessoas, decisões de vida, as pessoas não puderam dar.
Então o que ela faz? Ela busca isso nos livros de autoajuda. E aí entra um perigo. O livro de autoajuda ele é bom por um ponto, mas ruim por outro. Ele é bom porque ele fala o óbvio, ele fala aquilo que tu já sabe, aquilo que tu precisa ouvir, que já sabe que é, mas não teve coragem para dar o passo. E é o óbvio, todo mundo sabe disso. Mas existe um lado também que o livro de autoajuda, ele vai mais massagear o teu ego e, além de massagear o teu ego, te dará a falsa sensação, a falsa sensação de que tu está progredindo. Quando, na verdade, eles falam isso até com aquele que eu te dei da atração e tudo. Mas, na verdade, atração sem ação não leva a nada. Então, prefira biografias, histórias de vida real. Então, procure aprender com histórias. Exemplo, é muito mais valioso ouvir uma história real de vida e tirar uma lição, aprender com os erros, do que ficar toda hora perguntando o que fazer para aquela pessoa. Tu não vai aprender nunca. Teu cérebro vai ficar programado, vai ficar condicionado a sempre, quando ter uma questão, um problema ou um obstáculo na vida, tu sempre vai ter alguém a recorrer para decidir por ti. Isso vira um ciclo vicioso, isso é ruim. Então, o que vai acontecer? A biografia é a história real. Ah, mas livro de autoajuda também, porque conta experiências. Sim, conta experiências. Mas ali no livro de autoajuda, é mais sobre gatilhos. Entende? É mais sobre gatilhos e oratória e persuasão. Se é que tu me entende. Agora, uma história real, uma biografia, não. Então, uma biografia de um autor, tu perguntar pro teu pai histórias, tu perguntar pro teu avô, pra tua avó, pra tua mãe, enfim, para uma pessoa mais velha, uma pessoa mais sábia, uma pessoa que tem experiência, entende? De preferência, uma pessoa de cabelo branco, cabeça branca, né, um idoso, que ele tem muita bagagem, tem muita experiência. Hoje, por exemplo, claro que tudo que eu fiz me tornou o que eu sou hoje, mas se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu não faria certas coisas que eu fiz no passado, assim como tu também. Porém, tudo é um aprendizado. A vida é um teste. Então, a gente vai, tá aqui, não sabe, a gente vai, faz e testa. Deu certo, a gente continua. Não deu, a gente para. Então, é assim que funciona. Então, prefira, ao invés de consumir conteúdos de autoajuda, consumir conteúdos de histórias reais, biografias, como, por exemplo, ler livros de biografias. E fora a questão da ambiência mudar a frequência, a questão do posicionamento que eu falei é interessante. Por quê? Porque há tempos difíceis na vida de todo mundo. E existe uma frase muito interessante de Dante Alighieri, se não me falha a memória, ele diz o seguinte, claro que existe um contexto para isso, tá? Mas a frase é assim, se não me falha a memória, pelo que eu lembro, que em tempos difíceis, pessoas devem se posicionar, e o silêncio de pessoas que poderiam opinar em tempos difíceis e foram omissas custará um longo tempo delas no inferno. Mais ou menos assim. Ou seja, ali a palavra inferno não é algo que você está queimando, significa algo metafórico para sofrimento. Entende? Por tu não se posicionar em tempos que deveria se posicionar, tu vai sofrer. O teu silêncio custará o teu sofrimento. Ou seja, isso para ti mesmo, porque se tu não consegue tomar uma decisão da tua própria vida, se tu não consegue ter autonomia da sua própria vida para falar, vou viajar e pronto, não importa quem vai comigo, vou chamar fulano, se ele não quiser eu vou sozinho. Agora, tem pessoas que falam, vamos para a praia? Ah, não, hoje não tá bom o dia. Não tá bom para aquela pessoa, mas para tu tá bom. Só que aí tu deixa de ir, porque para aquela pessoa não tá bom. E quando para ela estiver bom, talvez ela nem te chame.
Entende? Então, tu deixou de viver uma experiência porque tu foi na onda das pessoas. Tu foi um beta. É isso, tu foi um beta. Tu não foi um alfa de si mesmo. Tu não soube se liderar. Tu não soube se governar e ser mestre do seu próprio destino. E quando eu falo isso de autonomia, de se governar, ser mestre do próprio destino, ter o seu domínio próprio, eu estou querendo dizer que se tu não conduzir sua própria vida, tu vai ser conduzido por alguém. Exatamente. Se tu não conduzir aquilo que tu vai fazer e o passo que tu vai dar, alguém vai dar um passo por ti. E aí tu vai acabar indo para lugares e estando em lugares que tu não gostaria de estar. Então, ou tu se posiciona e vira homem, seja homem, e tome a decisão de vida que tu tem que tomar, de viajar, de estudar, de fazer o que tu quiser fazer, ou vão tomar por ti. Não coloque decisões da sua vida nas mãos de pessoas que só conhecem o teu primeiro nome. Isso daí é um erro grotesco, de natureza gravíssima, vamos colocar. Porque tu vai sempre ficar nessa de, vou ver o que acham que eu tenho que fazer. Vai ter que ficar nesse acha, esse achismo, e alguém sempre vai decidir por ti. E tu nunca vai viver de fato uma vida real de falar, nossa, eu decidi fazer isso. Vai sempre, eu fiz porque estava todo mundo fazendo. Eu fiz porque disseram para eu fazer. Eu fiz porque falaram que era bom. E tu já reparou que tu tá sempre assim nessa? Eu fiz porque falaram, eu fiz porque disseram que é bom. Eu tô pensando em fazer isso. O que vocês acham? Tu vai e faz. Tu tem que fazer aquilo que tu quer. Tu tem que fazer aquilo que tu quer fazer, não aquilo que dizem para tu fazer. Então, seja um alfa da tua vida aí. Decida por si próprio. Entende? Não fique nessa de só ficar tendo uma vida guiada pelos outros. Não seja como um cavalo nas rédeas que é guiado pelas pessoas. Seja livre, entendeu? Sem aqueles tapa-olho do cavalo. Nem sei como é que chama aquilo, mas aqui, o cavalo só fica assim, ó. Não seja essa pessoa. Seja uma pessoa que não tenha rédeas. Não tenha rédeas e nem sela para alguém montar em ti. Porque com as rédeas e com a sela, alguém te guia, monta em ti e te governa assim, como um cavalo ou como um cão na coleira. Claro que eu estou dizendo isso daqui e as pessoas vão ter a prudência de saber que na vida existem hierarquias, no seu trabalho, enfim, nas suas relações interpessoais. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas das vezes tu deixa de viver o que tu quer viver porque tu escolhe ter uma vida que os outros colocam para tu viver. Tu já reparou isso? Então, entenda isso que eu estou querendo dizer. Não é para a pessoa ser radical, extremista, que radicalismo e extremismo não leva a nada. Mas o que eu quero dizer é que tu deve ter autonomia da sua própria vida. Tu deve tomar as suas decisões, não terceirizar suas decisões. Siga o teu coração, siga o teu pensamento, siga a tua intuição, sei lá, se é que é assim que algumas pessoas podem chamar. Não queira viver uma vida que os outros dizem para tu fazer aquilo que tu quer fazer. E é aquilo que eu até falei num vídeo. Liberdade é tu poder escolher fazer aquilo que tu não quer fazer. Isso é a verdadeira liberdade. Não é fazer o que tu quiser. É escolher, poder e saber que existe aquilo que tu pode fazer, aquilo que tu deve fazer e aquilo que tu não pode fazer. E escolher aquilo que tu quer, nesse sentido. Escolher que, eu posso fazer isso, vou fazer. Eu devo fazer isso e eu vou fazer. E ver que tu pode fazer aquilo que não é bom e não é lícito, mas tu escolher não fazer aquilo que é bom. Isso é a verdadeira liberdade. É a livre escolha. Então, decida, tome as suas decisões. Não coloque a tua vida nas mãos de pessoas.
não obedeça, entre aspas, pessoas que não estão nem aí para ti. Não coloque a sua vida nas mãos de pessoas que tu não sabe que tu existe. Como, por exemplo, digamos que, sei lá, tu comece a fazer coisas porque, sei lá, a mídia falou para tu fazer, né? Como, por exemplo, algo aí que obrigaram as pessoas a fazer lá para 2020 e todo mundo foi e fez. Falaram que era seguro, depois que falaram que não era tão seguro assim. E aí que acontece? Pessoas tiveram danos que são irreversíveis, outros danos reversíveis e outros até, foram de Americanas, foram de base ou foram de Vasco, como tu preferir, enfim. Né? Enfim, já conhece, né? Então, compreende o que eu tô querendo dizer? Todo mundo foi, tá. Igual uma manada, seguindo o que foi falado. E nem pararam para estudar a si próprio. Será que eu tô pronto para isso? Então, é basicamente isso. Comente nesse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, curta. Também tem a minha newsletter, que é a lista de e-mails, que vai estar na descrição deste vídeo ou no comentário fixado. Se inscreva lá também e me acompanhe lá. Cada semana eu lançarei uma carta nova lá e só dale. Tamo junto, gurizada. Até o próximo vídeo.